Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do FamaCast nessa segunda temporada especial sobre o I Will Go. E eu estou aqui com o Rony, um convidado muito especial. E antes de eu apresentar qualquer coisa aqui do Rony, você tem acompanhado muitas histórias aqui de pessoas que estão trabalhando em lugares diferentes, com diferentes funções, mas o Rony ganhou um apelido inusitado aqui no I Will Go, o Senhor Lixo. Rony, conta pra nós que apelido é esse e por quê? Boa tarde, bom dia para você. É um prazer estar aqui no FamaCast. Obrigado pelo convite. O apelido veio por causa do tema que a gente estava falando aqui. Eu era um dos palestrantes dando um workshop e o nosso tema era o lixo missionário. E tudo isso é por causa do tipo de trabalho que a gente desenvolve. Há 8 anos, eu resolvi ir para um lugar para servir as pessoas coletando o lixo delas. E essa forma de nos aproximarmos das pessoas, quebrarmos barreiras e demonstrarmos amor pelas pessoas. E ao contar a história aqui para os mais de 5 mil jovens que estão aqui no I Will Go, eles começaram a gostar, contar para os outros, e mais e mais jovens vieram para o nosso workshop. E aí eles começaram a chamar do Senhor Lixo, o lixo missionário e esse tipo de coisa. Que legal. Vamos fazer então agora uma volta ao tempo aí, Rony. Como que o voluntariado, o serviço entraram na sua vida? Olha, eu sou formado em teologia, sou pastor, mas eu servi por um tempo a obra, eu parei por um tempo, eu abri minha própria empresa depois de um tempo, mas Deus sempre me incomodou muito para fazer missão. E a minha esposa é a única adventista na casa dela, e ela se batizou de 14 para 15 anos, e desde criança ela tinha esse desejo de ser voluntária na África, antes de conhecer a mensagem, antes de qualquer coisa assim. E ela tem uma lista de o que fazer antes de morrer. Foi desde adolescente. Eu nunca li essa lista, mas ela, de tempos em tempos, eu descubro alguma coisa que tem lá e ajudo ela a alcançar o objeto, realizar o sonho. E uma das coisas é ser voluntário na África. Sempre foi. E o Espírito Santo começou a incomodar nós dois, sem nós conversarmos sobre isso. 2012, 2013, a gente ia na igreja, fazendo nossa parte lá, mas isso nos incomodou. A tal ponto que a gente resolveu fazer alguma coisa, procurou, e a Mission Trip, a missão de curta duração, nos alcançou. E nós fomos e participamos, e aquilo mudou a nossa vida. Então eu acredito muito em missão de curta duração como uma porta de entrada, para você aprender, você pegar o gosto, você ajudar algum lugar, mas também se ajudar a entender o propósito. E nós somos frutos disso. E assim que entrou, e quando a missão me alcançou, mesmo tendo nascido e crescido na igreja, mesmo tendo estudado teologia, ser pastor, eu nunca tinha entendido o que é missão de verdade. Nunca tinha entendido que quem nasce no reino de Deus nasce para fazer alguma coisa assim. E aí nós, ao irmos e ajudarmos as pessoas, servimos num país super pobre, Guiné-Bissau, nós somos numa missão de duração para lá. Isso mudou nossa vida completamente. E a gente decidiu fazer isso pro resto da vida. Mas missão de duração. Eu era dono da minha empresa, a minha esposa era líder de um grupo na empresa que ela trabalhava, de 20 a 25 pessoas, ela era coordenadora de um grupo. E a gente nunca imaginou que ia acabar mudando de país, mudando de vida completamente, dando 180 graus e fazendo outra coisa. Mas a gente falou, vamos fazer missão de duração. E eu comecei a fazer isso 2 vezes por ano, ela não podia, eu era dono da empresa, eu podia, ela não podia, então 1 vez por ano. E aí as coisas foram encaminhando pra gente mudar de vida totalmente. Então vocês faziam projetos de curto prazo em Guiné-Bissau. O primeiro foi em Guiné-Bissau. Quando chegou pro segundo, eu vi a situação em Guiné-Bissau, e como eu tinha uma empresa de gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos, eu vi toda a necessidade lá, e eu resolvi escrever um projeto para ajudar os nossos jovens a terminar os estudos. Porque quando eles aceitam a mensagem, eles são expulsos de casa e são muito pobres. Então eu falei, vamos criar uma cooperativa, recolher lixo em Guiné-Bissau, exportar para a China e ajudar eles a pagar os estudos com os recursos. Para um pouquinho, Rony, peraí. Quer dizer que vocês coletavam lixo? Era o plano. Eu fui para Guiné-Bissau, a gente pregou, a gente construiu uma igreja, a gente atendeu com atendimento médico e tal. Mas aí eu olhar a situação, eu tive a ideia, e eu estava planejando voltar em 6 meses com um projeto para fazer isso. Mas no meio disso chegou um pedido do Egito.
E aí foi aquela briga com Deus, volto para Guiné-Bissau, vou para o Egito, volto para Guiné-Bissau, vou para o Egito. Eu queria voltar para Guiné-Bissau, amo aquele lugar, amo aquelas pessoas, é tudo que você sonha em fazer, você vê resultado. E eu olhava para o Egito e falava, não quero. E aquela briga com Deus, graças a Deus eu sempre ganhei, eu fui para o Egito e não voltei para Guiné-Bissau. E aí foi como a gente começou a ir para o Egito. Tá, quantos anos você está no Egito e como é que funciona esse trabalho? E a gente mora há 7 anos e meio no Egito. Estamos indo para o nosso 8º ano. E a gente mudou para lá por causa do lixo. Então, e já era um pedido da comunidade local. E eu fui a primeira vez com missão de culturação. Olhamos a situação, conversamos com o prefeito, fizemos amizades. Dali 6 meses eu voltei com a minha esposa para ela ver a situação. Fizemos feira de saúde, atendimentos e algum trabalho na questão de reciclagem. Voltamos. E depois, voltamos a terceira vez em junho de 2015. E fizemos uma outra missão de culturação, só que a missão foi embora e nós ficamos. E quando nós ficamos para trabalhar com o lixo. Para servir as pessoas na maior necessidade delas, que eram resíduos. Foi um pedido deles. E o projeto começou a dar certo por causa disso. Porque nós unimos a necessidade básica das pessoas com um chamado específico, e desde o início nós sabíamos o que íamos fazer e como íamos fazer. E eu comecei a coletar o lixo todo dia. A comunidade, nós temos uma escola lá, que é o único colégio interno para ensino médio de toda a nossa região, para 20 países. E era um colégio de muros altos, fechado, que nunca tinha servido à comunidade. Vergonhosamente, nunca tinha servido à comunidade. Então toda a comunidade, elas não tinham saída para o lixo, mas para também extravasar o ódio delas pelo nosso colégio, elas jogavam o lixo no muro do colégio. Então, o muro do colégio era mais de 3 metros de altura. E o lixo era mais alto que o muro, pegando fogo de noite. Essa era a realidade. E eu comecei a tentar juntar esse lixo, fazer clarões, para chamar a atenção que era mais bonito e sem lixo. E eu comecei a fazer. E isso começou a trazer vergonha para o governo. Porque era a obrigação deles, eles não faziam. E agora tinha um estrangeiro fazendo. Então eles vieram conversar porque eu estava fazendo aquilo e eu falei, eu estou fazendo porque vocês não estão fazendo. Se vocês estivessem fazendo, eu não precisaria fazer. Aí eles falaram, a gente pode te ajudar? Eu falei, não, porque eu estou ajudando vocês, o trabalho é de vocês. E eu já estou ajudando, vocês fazem o que é o trabalho de vocês. E aí eles falaram, olha, a gente aparece uma vez a cada 2 meses para recolher esse lixo queimando. A gente vai aparecer uma vez por mês. Falei, ótimo, eu vou estar aqui todo dia. E é interessante, eles começaram a fazer bolão para ver quanto tempo eu ia desistir. E eu acredito que nenhum deles apostou em 8 anos. Eu acho que todos perderam o bolão. Apostou, né? Nenhum apostou mais que isso. Mas aí eles voltaram depois de um tempo e falaram, olha, estão falando muito, a gente em vez de vir uma vez por mês, vai vir uma vez a cada 15 dias. Ótimo, eu estarei aqui todo dia. Passou mais um tempo, falaram, uma vez por semana então. Falei, ótimo, eu estou aqui todo dia. Hoje eles passam todo dia. Nós temos uma parceria, trabalhamos juntos. Na hora que a gente sai para limpar, eles vêm com o caminhão, eles já tiram o lixo, recolhem. E aí nós começamos a substituir o lixo por árvores e flores. Começamos a mudar toda a visão daquela região. É uma região no meio do deserto. Uma região muito pobre e carente de uma megalópole que é o Cairo. Então, eles não têm uma área verde, eles não têm árvores, eles não têm flores ao redor. Então a gente mudou e isso impactou muito a vida da comunidade, muito a vida das pessoas que aproveitam esse benefício. Hein? Quer dizer, às vezes a gente pensa que um trabalho de um voluntário, de um missionário, é só pregar, mas na verdade o seu trabalho hoje, ele é um trabalho primordialmente para trazer benefícios agora para aquela comunidade, certo? Sem dúvida nenhuma. A gente, e lá, em toda a nossa região, o nosso trabalho não é pregar. Nosso trabalho é viver. E demonstrar o amor. Esse é o trabalho. Você não pode pregar. Você não pode falar. Você não pode insistir. Você tem que viver. E ser amigo, e fazer amizades. Mas você só vai fazer amizades se você mostrar interesse pelas pessoas. E a forma de mostrar interesse pelas pessoas é servir. Então você pode ir e fazer qualquer coisa. Você não precisa ir coletar o lixo. Você precisa ir atender a necessidade das pessoas. Pode ter uma comunidade que a necessidade da pessoa é só ter um amigo para conversar. Pode ter lugares que a necessidade da pessoa é ter alguém que ensine ela a cozinhar. E vem mais saudavelmente e receitas que vai ajudar no desenvolvimento dos filhos. E você pode trabalhar nesse sentido. Pode ver comunidades com outras necessidades. O importante é descobrir a necessidade
e não medir esforços para atender as necessidades. Assim, você vai ganhar confiança, você vai se envolver, você vai quebrar barreiras e as pessoas vão querer estar perto de você, porque elas vão entender que você tem um interesse genuíno por elas. O Brad esteve aqui com a gente, você conhece ele, né, o trabalho dele. Então ele falou muito sobre essa questão de que um serviço, um negócio, ele pode trazer um benefício local e aí a sua vida é que vai desenvolver, como você está falando, a sua presença, né? Sim, É isso que eu queria dizer. E com esse trabalho, isso nos abriu portas para outras coisas. A gente não faz mais só a questão do lixo hoje. A gente quer servir a comunidade de uma maneira holística, completa. Então a gente viu que há uma outra necessidade muito grande no Egito, que é o nível educacional. É muito baixo. Então nós falamos, vamos abrir uma pré-escola que ofereça uma educação melhor, que ofereça inglês para as crianças. E isso só foi possível porque era um lugar que eles odiavam, que eles não podiam entrar. Então nós quebramos essas barreiras, eles passaram a deixar de odiar, passaram a respeitar. Depois eles passaram a respeitar, eles passaram a achar interessante. Depois eles acharam interessante, eles passaram a perguntar o porquê. Quando eles deixaram de perguntar o porquê, eles começaram a perguntar por que não? Por que eu não posso me envolver? Por que é proibido pra gente? Por que eu não posso, entendeu, ser parte disso? Quando eles passaram a perguntar isso, eu falei, tá na hora. Depois de 2 anos só servindo, 2 anos só catando lixo, 2 anos só com a intenção genuína de ajudá-los. E aí, então, nós falamos, abrimos uma pré-escola, mas eu não posso fazer propaganda, eu não posso espalhar aos 4 ventos que a gente tem um serviço novo, que a gente está fazendo uma coisa diferente. Porque a polícia religiosa, a polícia secreta, vai vir e fechar tudo. Nós abrimos. E eu falei, olha, se vierem 4, é um ganho absurdo, porque é um lugar que eles não podem entrar, é um lugar que eles não podem estar perto, é um lugar que eles odeiam. 4 é assim uma bênção, um milagre. Nós abrimos, nós tínhamos 2 alunos, 2 filhos de funcionário, que não eram de folga. E eu falei com Deus, 15 dias a gente precisa ter 15 alunos. Se não tiver, a gente vai fechar para a escola. Dinheiro é seu, o mandado é seu. 3 dias eu tinha 21 alunos. Uau! 21 alunos. No final dos 15 dias, eu tinha os 21 alunos com uma fila de 35, uma fila de espera. Sem eu fazer propaganda nenhuma. Quem está mandando essas pessoas? E todas as pessoas da comunidade, da religião majoritária lá, que eram proibidas de estar com a gente, que odiavam aquele lugar. E aí eles começaram a vir para aprender na nossa escola, os nossos princípios, a nossa maneira. E aí a gente começou a trazer outro benefício na hora para as pessoas, que é uma educação melhor. E aí a gente falou, tá, mas e os pais? Eu estou atingindo a criança, estou voltando uma nova geração que vai amar esse lugar, que vai ter princípios diferentes. Mas e os pais? Eu quero mudar agora. Então como a gente muda os pais? Como a gente atrai os pais? Vamos usar as desculpas que as crianças estão indo com lição de casa, de inglês, eles não têm como ajudar. Aí então a gente começou a perguntar para os pais, você consegue ajudar as crianças? Não consigo. Olha, a gente vai abrir uma escola de pais para ensinar vocês inglês, para vocês ajudarem seus filhos. E eu pensei, bom, a fé aumentou um pouco, né? Eu falei, olha, se a gente tem 21 alunos, se metade dos pais vierem, a gente vai ter 10. 10 é ótimo, passou de 4 para 10. 10 é maravilhoso. Vamos esperar os 10. Marcamos um dia, preparamos uma sala, 10 carteiras. Vieram 80. 80? Vieram 80. E eu falei, e agora? O que eu faço? Eu não tenho professor, eu não tenho sala de aula, eu não tenho carteiras. O que nós vamos fazer? Aí no outro ano, vieram 150. Uau! No outro ano, vieram 200. E eu falei, agora o que eu vou fazer? Quantos vão vir no próximo ano? Vieram nenhum, porque era Covid. E nós fomos obrigados a fechar a escola por 10 meses. Eu falei, eu perdi tudo. Quando fomos abrir novamente, eu falei, vamos começar do zero. Será que vamos ter pelo menos os 80? E aí, Deus decidiu que o zero dele é diferente do nosso. E o zero dele era 250. Começamos com 250, né? E aí, no ano passado, porque todo ano eu paro pro verão, que lá são os meses do meio do ano. Junho, julho e agosto. E nesse tempo eu não tenho as aulas de inglês, não tenho pré-escola, então eu perco provavelmente 75% dos meus alunos. Vão fazer outras coisas e tal, e aí não podem voltar. E eu falei, bom, se a gente manter os mesmos 400, é um ganho, é uma benção, é um milagre. Aí, se a gente manter os 250, vieram 400. E para esse ano, antes de vir para cá, para o Elgo, a gente fez a contabilidade, nós estamos com 550 alunos. 550 alunos da comunidade
entrando num lugar sabidamente adventista, um lugar que eles costumavam odiar, um lugar que eles costumavam a ser proibido de entrar. Por quê? Porque está servindo eles. Porque o lixo está pregando. Então, o tema nosso é o lixo missionário, tudo conhecido como o senhor lixo, o cara do lixo, porque a gente está usando o serviço da necessidade básica para atraí-las. E agora, provavelmente, é o único lugar no mundo adventista trabalhando com esse tipo de pessoas, com essa background religioso e cultural, onde nós não temos problema de fazê-los vir. O nosso problema agora é ter braços para abraçá-los. Porque agora eles estão vindo aos cepelas. O Espírito Santo tem mandado eles. Só que o meu problema, e é por isso que eu estou aqui no iRoll, é ter apoio, recursos humanos para alcançá-los. Porque o nosso trabalho é fazer amizades. E é impossível ter 600 amigos. E não é assim, colegas, oi, tudo bem? É amigos. Frequentar a casa. Amigos que vão ver em você algo especial e vão desejar ter o que você tem. Esse é o nosso propósito. Então nós precisamos de voluntários, precisamos de pessoas lá para ser amigo. É isso, ter. Rony, nossa, assim, é espetacular, porque a gente aqui no Brasil pode parecer um fluxo legal ter esse número de gente, mas onde você está, isso é absolutamente quase impossível. Então, realmente é um milagre que está acontecendo. É um milagre, em todo mundo árabe, todo mundo muçulmano, isso é impossível. Isso é extremamente milagre. É algo que nunca foi pensado que seria possível. Agora, para os jovens que estão nos ouvindo aqui da FAAMA e de outros lugares e que sentem o desejo de serem voluntários, de servir, de participar de um projeto, o que você aconselha para eles? O que eles precisam desenvolver? Como que eles se preparam para essas oportunidades? Primeira coisa, você precisa ter inglês. Estuda inglês. Eu não sei, você estava me falando que tem um sonho aí de abrir alguma coisa, escola de missões da FAAMA e tal. Tem que ser parte do currículo inglês. Porque se você quer sair daqui, ir para uma missão, para fazer alguma coisa, ajudar as pessoas além mar ou fora do Brasil, a linguagem é inglês. Ah, mas eu vou lá, então eu vou estudar o árabe. Não, agora você estuda inglês. O árabe você aprende lá se for necessário. Mas aqui você estuda inglês. Não tem como você ir sem ter inglês. Por quê? O que a gente precisa agora? Qual que é o nosso meio de chegar nas pessoas? É dar aula de inglês para elas. Ah, mas eu vou para fazer amizade. O seu trabalho é fazer amizade. Mas o meio pelo qual você começa a sua amizade é dando aula de inglês. A gente precisa não de pessoas que entendam apenas o inglês. Pessoas preparadas para dar aula de inglês. Tá certo? E é o segundo passo. Começa a aprender sobre como ajudar as pessoas. E desenvolve um espírito, a gente fala em inglês, people skills. Você precisa amar pessoas. Você precisa gostar, principalmente nessa região que a gente trabalha. Eles são muito receptivos, eles são muito acolhedores, bem mais que nós. E eles sentem quando você não gosta de pessoas. Ah, não lhe toca, não lhe reles, e você fica cheio de, entendeu, pisando em ovos. E você precisa amar pessoas, você precisa estar disposto a ir na casa delas. Você precisa estar disposto a terminar sua aula às 10 da noite. E aí começa a vida no Egito. E aí você sair com elas para ir num coffee shop, sentar e assistir um jogo de futebol. Ou ir para casa delas comer. Ou sair junto só para caminhar e conversar. E sair com elas, homem com homem, mulher com mulher. Mas de mão dada, homem com homem, o braço dado, porque é assim que eles andam lá. Você precisa amar pessoas. Se eliminar os preconceitos, eliminar, entendeu, barreiras nesse sentido e amar pessoas. Esse é a principal característica. Às vezes as pessoas me encontram aqui, a gente está falando para elas, eu quero ir servir, será que a minha faculdade é boa para ir servir? Eu falei, eu não, nem ligo para a sua faculdade. Eu ligo se você ama pessoas. Claro, uma base que eu já falei é o inglês. Você tem o inglês para cima de intermediário, eu já começo a me interessar. Mas você precisa ter people skills, você precisa amar pessoas. Esse é o ponto principal para mim. Porque você ir lá dar aula, ir para o seu quarto, ficar fechado, não funciona. Você precisa ir para estar no meio das pessoas, para abraçá-las, para amá-las. E aí você vai guiá-las aos pés daquele que a gente quer guiá-las. Rony, nós estamos aqui encerrando esse episódio. É muito inspirador ouvir a sua história e tudo que você tem vivido lá. Qual seria, assim, a sua última palavra aí para os nossos ouvintes que estão sedentos de buscar esse caminho? A minha última palavra é: eu preciso de no mínimo 8 a cada ano. Se prepare. Você quer fazer alguma coisa? Não, é que aqui
alguns pastores e algumas pessoas vieram falar, tem jovens reclamando que não há espaço para eles, que eles não sabem para onde ir, que não tem nenhum lugar para eles onde ir. Tem. A seara é gigantesca e os ceifeiros são muito poucos. Sendo pastor aqui no Brasil, eu nunca entendi essa frase. Porque a gente forma aí 400 pastores por ano no Brasil e, quem sabe, 70% deles não tem um lugar para trabalhar. Eles falam, não tem um chamado. Chamado você tem, por isso você vai fazer teologia. Mas você não achou um lugar para trabalhar que te recompense financeiramente. É isso. Lá, a gente também não tem recompensa financeira, mas o trabalho é gigantesco. E indo para lá, eu entendi esse texto bíblico, que a seara é enorme, os ceifeiros são muito poucos. Então, eu continuo com a segunda parte do verso que Jesus diz, ore para que o Senhor da seara mande mais trabalhadores. Essa é a minha oração. E eu espero que esses trabalhadores do Senhor da seara vai mandar são esses jovens que estejam escutando esse podcast. Rony, a gente esteve junto, né, em março, e você me falou sobre vagas, inclusive, para pessoas de pedagogia. Nós estamos desafiando os nossos alunos de pedagogia da FAMA, porque o grande bloqueio deles qual é? O inglês, né? Então, nós estamos abrindo um instituto de línguas e nós queremos que, para 2024, a gente tenha, quem sabe, 2, 3, 4 alunos de pedagogia para ir lá trabalhar com você nesse projeto. Nós temos anualmente 4 vagas para a nossa pré-escola, se a pré-escola continuar no mesmo formato, se crescer a gente precisa de mais. E agora a tendência é que a gente abra uma vaga para professor, que a gente quer abrir as primeiras séries do ensino fundamental, Elementary School. Então provavelmente a gente vai abrir ainda para agora, para junho de 2023, uma vaga para a primeira série do ensino fundamental. A gente precisa de alguém formado em pedagogia, com inglês, que vá, e o aluno principal vai ser a minha filha. Olha aí, vai começar. Obrigado, Rony. Você que nos ouviu aí, você que está ouvindo, se você é da FAMA, corre atrás para você aprender o inglês, desenvolver. Se você não é, mas fala inglês, fala com a gente, nós vamos te colocar em contato aí com o Rony. Obrigado, viu? E se eu der se indicar, tem um ponto a mais para ser... Olha aí, obrigado. Rony, obrigado por tudo. E você que esteve conosco, até o próximo FAMA Cast.